Boa tarde, doutora Margarida. Agradecemos já a mobilidade em nos conceder esta entrevista. E a All for Lawyers gostaria de começar esta entrevista pedindo à doutora para que faça uma apresentação da sociedade em que a doutora está integrada. Muito bem. Então a sociedade em que eu estou integrada é a de Inês Lucas e Almeida Santos, que não tem muita história em termos de passado, porque é uma sociedade relativamente recente, isto é, constituímos esta sociedade em 1998, porque no fundo somos uma sociedade jovem em termos de constituição e em termos de advogados. Eu licenciei-me em 92 em Coimbra, aliás, parece que nos licenciámos as duas em Coimbra, e efetivamente vim para Lisboa porque eu queria vir para Lisboa fazer o estágio. Sempre foi essa a minha ideia, vir trabalhar para Lisboa. Teria possibilidade de ter ficado em Coimbra, assim não o quis fazer e resolvi candidatar-me para um anúncio de Expresso, curiosamente, a uma sociedade de advogados aqui em Lisboa. Concorri, fui a uma entrevista e fui aceite e, portanto, comecei o meu estágio aqui em Lisboa em 93. Fiz a parte do estágio, fiz o estágio num escritório de advogados e, efetivamente, após isso, comecei a dar aulas também na universidade. Dava aulas na UAL, quer aqui em Lisboa, quer nas Caldas da Rainha. Portanto, tinha uma vida muito atribulada, com 23 anos, estava no escritório de advogados das 9 da manhã às 7 da noite e depois tinha o horário pós-laboral à noite aqui em Lisboa e nas Caldas da Rainha 2 vezes por semana e dava aulas teóricas e dava aulas práticas e tinha basicamente 400 alunos a meu cargo. Portanto, era uma tarefa um pouco complicada. Entretanto, saí do escritório onde estava e fui trabalhar com os colegas que é. E então, houve um grupo de 5 pessoas, entre as quais os 2 sócios da sociedade, que sou eu e o meu sócio José Diniz Lucas, que por acaso é meu marido, portanto temos uma sociedade conjugal e uma sociedade profissional. E efetivamente o que aconteceu foi que adquirimos essa, aí não estávamos casados ainda, éramos meros colegas, comprámos essa sociedade de solicitadoria, começámos efetivamente a desenvolver essa atividade, conjuntamente com a atividade da advocacia, e a determinada altura achámos que deveríamos formalizar a sociedade. E acabámos por formalizar e formalizámos a sociedade em 98, portanto é uma sociedade que apesar de já ter quase 14 anos, não é uma sociedade muito antiga. E digo que não é muito antiga porque realmente nós temos uma equipa muito jovem, como vai ver. Portanto, criamos a sociedade, os 2, e entretanto começámos a criar raízes com algumas pessoas que vieram a trabalhar connosco desde essa altura. Nomeadamente alunos que nós tínhamos tido e que achávamos que tinha mais valia e que podíamos incorporar na nossa sociedade e portanto acabámos por os convidar quando víamos que realmente eram pessoas capazes e perguntámos se quer vir fazer o estágio connosco. Portanto, temos alguns clientes, alguns colegas ainda hoje, que se mantêm connosco e que foram nossos alunos, quer meus, quer do meu marido, que também dava aulas, efetivamente, na UAL. Portanto, fomos os 2 professores universitários. Pronto, e portanto constituímos a sociedade em 98 e hoje somos esta sociedade que está aqui na Avenida da República, já tivemos aqui outros escritórios em Lisboa, e somos uma equipa composta por 12 pessoas, 10 advogados e 2 estagiários. Desses 10 advogados, curiosamente, como lhe referi há pouco, 7 são mulheres e as 2 estagiárias também são mulheres. Portanto, temos 9 mulheres e 3 homens. O que é um bocadinho inédito, não é? Completamente inédito. Eu acho que deve ser a única sociedade de advogados que tem uma percentagem, como nós temos, exatamente, mulheres. Não é questão de qualquer preferência sexual, é de facto porque gostamos de trabalhar com mulheres. Eu própria, como sócia, sou mulher e, portanto, quando me aparecem aqui os currículos, não faço qualquer seleção entre homem e mulheres, mas na realidade os melhores currículos, mesmo em termos de média, são mulheres. Eu acho que as mulheres realmente têm uma capacidade de trabalho fantástica e, portanto, é por essa razão, e por outras eventualmente, mas não é por, efetivamente, eu prefiro trabalhar com mulheres ou por homens, é porque realmente a conjuntura em termos de média e depois em termos de entrevista, as mulheres efetivamente sobressaem, pelo menos as que nos têm aparecido aqui. E, portanto, somos uma sociedade, em termos societários, que prima, sobretudo, hoje em dia, por querer ter um cariz não de grande sociedade de advogados. Portanto, nós não queremos crescer muito mais do que isto, queremos ser poucos, mas efetivamente bons naquilo que fazemos. Não quer dizer que sejamos melhores do que outros, mas efetivamente queremos adotar, e foi um aspecto que tivemos a discutir há pouco tempo, um conceito de boutique law firm. Curiosamente li isto numa revista norte-americana e fui à procura se existia alguma boutique law firm cá em Portugal.
E de facto não aparece, não havia. Eu sei, isto realmente é o conceito que eu quero para a minha sociedade de advogados. É uma boutique law firm. E boutique law firm em que sentido? No sentido, efetivamente, que nós crescemos o quantum satis, isto é, não queremos crescer mais, porque se crescemos mais, deixamos de ter e poder fazer o acompanhamento pessoal aos nossos clientes. E nós sabemos, a experiência que temos, nós pelo facto de termos algumas raízes, quer à zona centro, eu porque sou de Coimbra, o meu marido e sócio porque é de Almeirim, e porque demos, eu 7 anos, ele 6 anos, aulas na zona das Caldas da Rainha, temos muitos clientes e inicialmente tínhamos, quase toda a nossa clientela era da zona centro e da zona oeste. E, portanto, as pessoas procuravam-nos por ser a Margarida Almeida Santos, por ser o José de Inês Lucas e não por ser uma sociedade de advogados com o nome de Inês Lucas e Almeida Santos. E, portanto, as pessoas pretendem ter reuniões connosco, pretendem telefonar para nós, pretendem ligar para nós desde as 8 da manhã às 11 da noite, ao sábado e ao domingo. E, portanto, é essa noção de boutique law firm que nós queremos imprimir e que efetivamente achamos que hoje em dia, tendo em conta o mercado que está difícil, deve ser efetivamente a mais-valia da nossa sociedade. Soutora, como é que vê a questão do perfil da mulher advogada, sendo que tem tantas colegas que trabalham aqui, sendo mulheres? É difícil. Como advogada também que é, e como mulher, não sei se já sentiu isso, se calhar, pronto, começou há menos tempo que eu, mas eu acho que uma mulher advogada, para vencer na profissão, tem que dar provas, ao contrário do homem. Isto é, e simplificando, se aparece numa reunião em primeira vez de um cliente que não a conhece, se for um homem, à partida é um homem bom, porque é um homem advogado, pode dizer o maior disparate, pode dar o pior conselho, mas o cliente aceita e nem sabe se é bom conselho, se é mau conselho. A mulher não. A mulher pode dar um bom ou mau conselho, exatamente como o homem, mas mesmo que dê um bom conselho, tem que provar que é um bom conselho. Tem que convencer o cliente de que ela realmente vale como advogada. E digo isto, eu tive realmente algumas situações curiosas na minha atividade que se prendem com o seguinte, sobretudo com homens, quando os clientes vêm, são homens, e são um bocadinho uma faixa etária superior, portanto já uma pessoa com mais de 50 anos, talvez mais de 60 anos, muitas vezes acontece que não trata por doutora, trata como senhora ou dona, e é um pouco estranho, não é que muitas vezes eu tenho clientes que me tratam pelo próprio nome e eu não tenho problema nenhum nisso e acho muito bem, porque eu também os trato pelo próprio nome e, portanto, para mim, ser doutora ou não, é a forma como eles se dirigem, não pelo facto de ser doutora ou deixar de o ser, mas por ser mulher. E, portanto, muitas vezes, é verdade, uma pessoa nota que tem que dar provas. E eu já tive várias experiências, já há uns anos, em que efetivamente era mais nova, e que efetivamente só no julgamento, quando eles me viam em julgamento, é que diziam, doutora, obrigado e parabéns. Porque antes disso, eu sentia que havia sempre um sentimento de desconfiança até que ponto é que esta senhora me vai representar e defender os meus interesses. Portanto, eu acho que hoje em dia, e ainda há, isto é um meio de homens, como sabe, acaba por ser um meio de homens, e as grandes sociedades de advogados, de regra, são encabeçadas por homens, e, portanto, uma mulher ainda hoje sente dificuldade, efetivamente, em se ingrar nesta profissão, porque tem que dar provas, tem que ser uma mulher determinada, tem que ser uma mulher convincente, tem que ser uma mulher que sabe o que está a fazer, sabe para onde vai e que realmente gosta imenso daquilo que faz. Ao contrário de um homem que, advogado, pode não gostar muito daquilo que faz e, portanto, vai fazendo umas coisas, uns contratos, a mulher advogada, para se ingrar neste meio, tem que gostar daquilo que faz, porque senão não vai conseguir ser uma excelente profissional e ser realmente se ingrar no meio da advocacia. Como é que explica o facto da mulher ainda não aparecer, pelo menos em cargos institucionais, como uma bastonária, como um presidente do Conselho Distrital, como... Isso é uma bela pergunta, porque eu acho que isso acontece não só na Ordem dos Advogados, como, obviamente, em todos os cargos de chefia a nível político, embora hoje já haja grandes mulheres na política, nomeadamente a nossa Ministra da Justiça, não é? Mas, efetivamente, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a mulher, para chegar a esses cargos de chefia, eu acho que a mulher e o homem têm exatamente a mesma valia em termos profissionais. O que acontece é que, de facto, a mulher tem outros afazeres, digamos assim. Eu, por exemplo, sou mãe de 2 filhos e, efetivamente,
tenho que lhes dar atenção. Tenho que lhes dar atenção e, portanto, sou mãe, sou advogada, sou dona de casa, sou gestora aqui da sociedade, portanto, abarco muitas tarefas e acho que as mulheres advogadas abarcam a maior parte delas essas tarefas e acabam por, efetivamente, às vezes não conseguir chegar a esses cargos de chefia que muitas vezes implicam a exclusividade nessa carreira e no exercício dessa profissão. Eu acho que é por causa disso, não é porque as mulheres hoje em dia, eu acredito que hoje em dia as pessoas já veem as mulheres como competentes efetivamente para ocupar esses cargos de chefia. Pese embora na ordem dos advogados e no meio dos advogados, de facto, conforme veem, não existe nenhuma mulher com cargos de chefia. Se calhar também, pronto, se retrai um bocado, efetivamente, a se candidatar a esses cargos, tendo em conta, não só porque tinha que se dedicar com mais exclusividade, mas também porque ainda é um meio de homens e se calhar não venceria nessa batalha que realmente ia encetar. E obviamente nenhuma mulher gosta de perder e começar uma batalha e candidatar-se a um local que à partida seria muito difícil e que as igualdades das circunstâncias não seriam as mesmas. Pronto, julgo que será por essa razão. Doutora, a nível da justiça e sobretudo neste contexto nós estamos a viver com algumas quesílias que estão a surgir, como é que encara a questão da justiça em Portugal, nomeadamente também a questão do possível fecho de certas comarcas? Como é que, eu acho que nós estamos numa situação muito complicada em termos de justiça, em termos de advocacia. E porquê? Toda esta crise que se vem sentindo e se continua a sentir fortemente em Portugal leva ao seguinte, leva a que os clientes nos procurem, leva a que tenhamos cada vez mais trabalho e leva a que efetivamente nós tenhamos um trabalho um pouco diferenciado em relação ao que fazíamos antes. Isto é, hoje em dia, quando nos chega um cliente com vários problemas e que nos pede a nossa ajuda para auxiliar a resolver esses problemas e para os patrocinar em vários processos, seja de cobrança, seja de defesa, não alguma cobrança, o que se passa é o seguinte: muitos vezes os clientes dizem: doutora, mas nós não temos capacidade para pagar. E nós hoje em dia fazemos muitas vezes advocacia como forma de responsabilidade social. E depois temos a questão da justiça e como a justiça está hoje em dia no nosso país, que é uma justiça, toda a gente diz que é amorosa, que hoje em dia é uma justiça cara, porque efetivamente hoje em dia as custas processuais já não são como antigamente, quando eu comecei, é que efetivamente pagava-se muito pouco, hoje em dia paga-se e paga-se bem, e efetivamente as pessoas hoje em dia não tentam, ou tentam evitar que se recorra aos tribunais, não só pela morosidade, mas também pela justiça ser cara e porque obviamente têm que ter, pagar aos advogados e efetivamente ter um encargo acrescido para efetivamente se poder defender ou para poder exercer algum direito que pretendam. Relativamente à questão propriamente da justiça, o que eu penso em relação à eliminação das comarcas, eu acredito que haja muitas comarcas, não tenho conhecimento aprofundado acerca disso, mas acredito que haja muitas comarcas que efetivamente não se justifica estarem abertas e que haja dispêndio, tendo em conta que estamos numa altura de contração económica, dispêndio em termos de funcionários judiciais. Mas há que pensar que então temos que transferir esses funcionários judiciais e temos que transferir os magistrados para comarcas onde eles são essenciais. Porque eu acho que, de facto, a morosidade da justiça no nosso país prende-se com dois fatores. Por um lado, comarcas sobrecarregadas e, por outro lado, a falta de controlo, efetivamente, na produção, entre aspas, dos juízes. Porque efetivamente, e eu sei e conheço juízes, tenho pessoas amigas que enveredaram por essa carreira, nomeadamente colegas de curso, que sou muito amiga e que mantive a amizade desde a altura em que me licenciei até agora, que trabalham muito e que eu tenho conhecimento, e essas pessoas não só amigas, como outros magistrados com quem eu venho trabalhando ao longo deste tempo todo, que efetivamente produzem, que efetivamente fazem despachos, que efetivamente fazem sentenças, que efetivamente fazem julgamentos. E há outros que uma pessoa vê e verifica que não há continuidade nos processos, os processos que estão parados, não há desenvolvimento. E há outra questão que eu acho que também é essencial e que se reporta aos processos muito antigos. O que eu noto,
nas comarcas onde trabalho, é que os processos que entram presentemente andam muito mais rápido que os processos de há 5, 6, 8 e 10 anos. E eu tenho processos com 10 anos na primeira instância. E porquê que isto acontece? Acontece porque esse processo já teve vários juízes que passaram por ele e que veem 2, 3 volumes de processo e dizem: eu não conheço nada deste processo, agora vou meter num processo onde já há despachos de outros colegas, já há bases instrutórias de outros colegas, o que é que eu vou fazer isto? E vão deixando esses processos para trás. Portanto, eu acho que deveria haver, primeiro, um controle daquilo que os juízes fazem. Se os advogados são escravos de prazos e nós temos prazos para cumprir, os juízes, eu não falo em prazos, mas devia haver algo que dissesse que eles tinham que produzir X sentenças por mês, X julgamentos por mês, X despachos por mês. Mesmo que tivessem, e eles muitas vezes as desculpas do juiz nós não podemos porque temos 1000, 1500 processos a nosso cargo, a questão não é os processos, eles têm 1500 processos, mas têm nesses 1500 processos proferir 20 despachos de expediente por mês, fazer 3 julgamentos, fazer 4 bases instrutórias, dando prioridade aos processos mais antigos para limpar toda esta situação, porque não se admite processos que eu tenho de 1998 nas várias ceibas de Lisboa, porque efetivamente é custoso pegar neles, como a mim também foi custoso, foi um processo que eu também não iniciei. Nenhum advogado gosta de pegar em processos que herda. Eu acredito que os juízes também não gostam de herdar processos que já foram feitos e já foram cozidos por várias pessoas. E, portanto, eu acho que deveria haver uma limpeza dos processos antigos e, efetivamente, haver controle da produção em termos dos juízes e, efetivamente, deslocar das comarcas que vão ser extintas, funcionários judiciais, se isso for possível, mas juízes será de ser possível, tendo em conta que eles se deslocam territorialmente por todo o país, para as comarcas onde são necessários para efetivamente haver uma limpeza destes processos antigos e uma maior celeridade na justiça. Doutora, ainda há pouco falámos de alguns elementos que distinguem esta sociedade de advogados pelo facto de ter um número muito grande de mulheres. Que mais elementos diferenciadores pode apontar a Diniz Lucas e Almeida Santos como uma sociedade de advogados diferente? Pronto, basicamente, explicitando melhor aquela noção que eu há bocado disse do boutique law firm, nós pretendemos ter um elemento diferenciador no contacto pessoal com o cliente. Nós, quando temos um cliente novo, aparecemos sempre um advogado sénior acompanhado de um advogado que não é sénior. E, portanto, o cliente sabe, à partida, desde a primeira reunião até que deixa de nos contratar, ou porque ganhou o processo, ou porque perdeu o processo, ou porque vai para outro advogado, que efetivamente tem sempre um acompanhamento permanente aqui na sociedade. E, portanto, aquela situação que eu lhe dizia há pouco, de nós darmos o nosso telemóvel pessoal ao cliente e do cliente poder ligar para o nosso telefone pessoal em vez de ligar aqui para o secretariado que nos passa para o telemóvel e faz a filtragem, nós conseguimos efetivamente dar esse acompanhamento pessoal. Porque muitas vezes, em determinadas áreas de direito, nós também não abarcamos aqui todas as áreas. Nós, hoje em dia, eu acho que um advogado especialista de uma determinada área também não é bom. Porque, efetivamente, tem que se dar resposta ao cliente em várias áreas. Não podemos dizer, olha, eu agora vou chamar o meu colega que trata de contratos, e depois o colega de contratos, ou eu vou chamar alguém do Departamento da Fiscalidade, depois o Departamento da Fiscalidade diz, eu vou chamar alguém do Departamento do Contencioso. E, numa reunião em que trata de um assunto, de um contrato, temos 5 pessoas, cada uma a falar de uma coisa. É evidente que nós, hoje em dia, também não podemos abarcar, né, é isso que se pretende, todas as áreas de direito, mas nós aqui no escritório não trabalhamos nem administrativo, não trabalhamos criminal e, portanto, focamos todas as nossas áreas na área do civil, na área, portanto, obrigacional e dos contratos e comercial e família. Temos um polo também de família, daí a importância das mulheres. Os homens detestam, os advogados detestam tratar de assuntos de direito da família, pelo menos é a informação que se recolhe quando se fala, porque já família, isso é para mulheres, isso as advogadas mulheres encostam muito na família. Errado. Porque, efetivamente, muitas vezes as pessoas têm a noção, e os colegas, que fazer família é saber os pormenores íntimos da vida do casal, ou se discutem, se não discutem, aqueles pormenores mórbidos da relação a dois, que qualquer relação tem pormenores mais ou menos interessantes, obviamente, não é? Mas não é isso, eu acho que nós temos mais capacidade de ouvir do que propriamente um homem. Mas não é capacidade de ouvir, é talvez mais paciência. O homem talvez seja mais objetivo,
as mulheres são mais subjetivas e, sendo mais subjetivas, acabam por conseguir pôr-se no papel ou da mulher ou do homem, porque temos clientes também de direito da família, homens, obviamente, e efetivamente conseguimos resolver esses problemas. E o que acontece muitas vezes nessa área de direito específico e direito de família é que as pessoas estão ao fim de semana em casa e surge um problema familiar e não sabem como resolvê-lo. E ligam, doutor, o que é que eu faço aqui? Portanto, hoje em dia, nós aqui neste escritório fazemos advocacia, fazemos responsabilidade social e fazemos também um pouco de psicologia. E muitas vezes vejo-me a mim a dar conselhos a um cliente como se fosse um amigo. E eu penso assim, mas será que eu estou a fazer bem? Porque não é isto que eu tenho que fazer. Eu tenho que realmente, com a maior objetividade, tratar de assuntos jurídicos. E muitas vezes vejo-me realmente, eu não digo a consolar, mas efetivamente a dar conselhos de como é que a pessoa deve agir em determinada situação, não só do ponto de vista jurídico, se esse determinado comportamento o vai influenciar, beneficiar ou prejudicar em sede de uma defesa, mas uma situação de lana caprina do cotidiano. E, portanto, hoje em dia, eu acho que essa é a nossa mais-valia, é podermos efetivamente dar um acompanhamento técnico-jurídico, estritamente técnico-jurídico e assim objetivo, e por outro lado darmos um acompanhamento muitas vezes subjetivo, porque mimamos os nossos clientes. Nós andamos com os nossos clientes ao colo. O elemento humano. Exatamente. Vestimos a camisola em termos técnico-objetivos e andamos com ele ao colo no acompanhamento subjetivo. E eu acho que é isso que falha nas grandes sociedades de advogados, porque é impossível. É impossível numa sociedade em que tenha 50, 100 advogados haver esse acompanhamento. Não só porque muitos deles também têm as especializações e, portanto, têm realmente um target de clientes completamente diferente dos nossos. E portanto não conseguem fazer esse acompanhamento e essa proximidade. Tendo falado há bocado do panorama judicial. Sim. E agora a posição da Denise Lucas em termos de diferenciadora, como é que depois casam as duas realidades? Ou seja, o facto do cliente ter este acompanhamento, o facto da justiça ter uma série de problemas que são intrínsecos e são estruturais. Sim. Depois como é que conseguem casar? É difícil, muitas vezes é difícil. É um desafio. Exatamente. Eu não digo que é um problema, porque não há problemas, há desafios, exatamente, mas é um desafio muito complicado e muitas vezes só se consegue ultrapassar criando um clima de grande confiança entre o advogado e o cliente. Porque muitas vezes o cliente não percebe que os processos não andam, não por inércia, ineficácia do advogado, mas porque efetivamente os processos juridicamente nos tribunais não andam pura e simplesmente, seja por manobras dilatórias. Eu acho que o problema hoje em dia, e fala-se muito, a justiça não anda porque os advogados usam muitos expedientes dilatórios. É verdade que existem expedientes dilatórios. É verdade que todos os advogados, quando os podem usar e isso lhes interessa, têm que usá-los. Mas de facto eu não acho que seja por causa dos problemas dilatórios e acho que hoje em dia, com todos os sistemas que existem, os sítios eu acho que foi uma invenção excepcional em termos de rapidez. As notificações eletrónicas aos colegas, tirar esse fardo das secretarias judiciais, acho que foi uma rapidez enorme. Hoje em dia consegue-se trabalhar e intentar um processo, os novos, como eu digo, por exemplo, nas varas cíveis de Lisboa, um processo que entra em 2011 está a ser julgado agora, portanto a coisa é célere, porque efetivamente existem esses mecanismos eletrónicos que nos permitem acelerar efetivamente esses passos. Mas depois, quando caímos em comarcas completamente viciadas, é muito complicado e portanto temos que demonstrar ao cliente que efetivamente aquela comarca é complicada e ele tem que acreditar em nós e perceber que de facto a urgência dele não tem a ver com a nossa ineficácia e com a nossa incompetência. E isto, sobretudo, é muito complicado, por exemplo, nas ações ditas urgentes, mas que não são só urgentes processuais. Por exemplo, há os processos urgentes de insolvência, mas são urgências processuais. Eu digo processos urgentes, processos de alimentos. É inaceitável que uma mãe ou um pai estejam sem poder ter alimentos, uma pensão de alimentos para dar a um filho, consoante seja a guarda do pai ou a guarda da mãe, porque de facto essa decisão judicial demora 5, 6, 7, 8 meses. Portanto, eu acho que teria que se definir efetivamente o que é um processo urgente. E realmente o processo urgente, poderia haver os processos urgentes processuais, que é por exemplo o caso típico das insolvências, que hoje em dia não são urgentes, porque por exemplo o Tribunal de Comércio de Lisboa instaura hoje uma insolvência, está a fazer o julgamento daqui a um ano, isto normal. Portanto, eu estou a fazer julgamentos de processos de insolvência agora, que entraram em inícios de 2011. Portanto, são processos que não são urgentes, mas que efetivamente não existe urgência porque o Tribunal de Comércio está pejado de insolvências e, portanto, isso
uma situação que não podemos contornar, e haver aqueles processos urgentes em que realmente a urgência deve-se efetivamente à urgência pessoal da própria pessoa. Porque eu acho que há duas situações. Nós já comparamos muito com os médicos. Eu venho de uma família de médicos, o meu avô era médico, a minha avó era médica, o meu pai é médico, a minha irmã é médica. E eu sempre ouvi dizer, desde pequena, o seguinte, que muitas vezes os doentes curam-se, não é com antibióticos, nem com anti-inflamatórios, nem com antipiréticos. Os doentes curam-se muitas vezes com o toque. É o toque que se dá. E eu julgo que na advocacia é a mesma coisa. Nós podemos ser ótimos a executar, ótimos técnicos, sermos sabedor de todas as leis e executá-las na perfeição e sermos uns profissionais técnicos-jurídicos brilhantes. Mas se não tocarmos o cliente, não vamos conseguir fazer um bom trabalho. Porque, de facto, uma coisa é a saúde, e a saúde exige o toque. Outra coisa é os problemas pessoais e patrimoniais que os clientes nos trazem, que não tocam propriamente a sua saúde, mas tocam a sua pessoa. A maior parte das questões jurídicas tocam o ser humano, não na sua doença, mas na doença, não na doença física, mas na doença psicológica. E, portanto, eu acho que o nosso elemento mais diferenciador é o toque. É o toque que damos ao cliente, que lhe permite, efetivamente, sentir-se confortável e sentir-se embalado nas nossas mãos. Então, de certa maneira, já pegou aí numa sugestão, que seria uma das perguntas que nós iríamos fazer, uma sugestão para melhorar a justiça, que é, basicamente, estipular prioridades por tipo de processo. Eu acho que seria essencial. Se é que percebi bem. Será que essa prioridade já existe nos processos urgentes e nos processos não urgentes? Eu acho é que a urgência, que é definida em termos jurídicos, é apenas uma urgência daqueles processos que têm que andar mais rápido. E não se faz a distância daqueles processos que, efetivamente, nomeadamente em casos menores, exatamente do ponto de vista humano, têm que ser mesmo encarados de forma urgente e tem que haver um prazo. Aí sim, eu acho que deveria haver um prazo nesses processos que são urgentes, não em termos técnicos, ser um processo que entra, por exemplo, de pensão de alimentos, um processo que entra de agressão a menores, tem que ser decidido no prazo de 30 dias. E se o juiz não está lá no prazo de 30 dias, se há baixa dos juízes, é inadmissível com um processo destes urgentes. Se um juiz está de baixa, fica parado ali na secção. Tem que transitar para outro juiz. E, portanto, não pode ficar ali à espera que haja uma baixa médica, uma licença de maternidade. É óbvio. E depois há outra questão que eu também gostava de aflorar em relação a essa situação. Porque os advogados são escravos dos prazos e são escravos também relativamente à doença. Eu tive uma situação curiosa e eu acho que isto realmente é uma situação que também devia ser revista. Que é o seguinte, eu fui operada aos olhos e tinha, no dia seguinte, a ser operada um julgamento. Mandei o requerimento para o tribunal, a dizer, fui operada ontem, portanto não me sinto capacitada para realizar o julgamento, e o despacho do meritíssimo foi, a procuração tem 6 advogados, portanto se a doutora não poderá comparecer por questões de saúde, deverá comparecer os outros dos 5. Portanto, a procuração não é única. Ora, isto é muito certo, realmente no âmbito teórico isto é muito certo, mas o cliente é meu, fui eu sempre que o acompanhei, ele contratou-me a mim, com que cara é que eu digo ao cliente, olha, desculpa, eu não posso ir amanhã, a juíza não me adia, ou o juiz não me adia a diligência, vai um colega que o senhor nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro. Não pode ser. Eu acho que deveria haver também, por um lado, o controle da magistratura, e por outro lado, haver a possibilidade de, em casos de comprovada impossibilidade de comparência, isto não acontece em todos os magistrados, mas não existe nada escrito, isto é, estamos no regime do livre-arbítrio do magistrado, isto é, se o magistrado entender que sim senhor, que é válido adia a audiência, se o magistrado entender não, isto é procuração, e não é caso único, há várias situações em que nós dizemos nos termos do 155 não podemos comparecer porque temos outra audiência, por exemplo, que já não é questão de saúde, mas pronto, aí até se poderia perceber, e o despacho é, a procuração tem 10 advogados, venha outro. Portanto, aquilo que nós queremos imprimir, que é o cunho pessoal, o acompanhamento pessoal, acaba por ser contrariado com despachos judiciais que efetivamente não permitem essa situação. É óbvio que isso também não pode dar origem a uma situação de uma pessoa para adiar sistematicamente um julgamento, diga, olha, não posso ter outra audiência. Portanto, estamos a falar em casos comprovados. Eu não posso estar aqui a dizer que a justiça é morosa e posso estar aqui a impor determinadas regras que podem implicar efetivamente uma maior morosidade também, como seria o caso desta situação. Portanto, tem que haver realmente aqui um equilíbrio de forças. E já agora adicionámos um terceiro item que não gosta do ponto de vista da justiça. Porque, de certa maneira, tivemos o primeiro, que é o tipo de processo, o segundo tem a ver com o facto dos adiamentos, e um terceiro. Já lhe disse, é cara.
é cara. A justiça é cara. De facto, quem não tem acesso, efetivamente, a pagar um bom advogado, é evidente, toda a gente tem direito à justiça, isso é um direito constitucionalmente garantido, mas é como a saúde. Toda a gente também tem direito à saúde e se, efetivamente, não puder escolher a pessoa com quem quer ser tratada, e se a pessoa não puder escolher a pessoa que cuide dos seus assuntos, não em termos de doença, mas dos seus assuntos patrimoniais, de facto a justiça torna-se muito cara. Embora, efetivamente, eu acho que haja defensores oficiosos, e já tive alguns julgamentos com colegas que eram defensores oficiosos, que fazem trabalhos brilhantes. E, portanto, não tem nada a ver, isto não quer dizer que um defensor oficioso não faça um trabalho fantástico. Acho que faz, mas eu acho que deveria haver a possibilidade de a pessoa escolher e, de facto, acho que muitas vezes, sobretudo, eu vejo isso, com as companhias de seguros. Quando há problemas de clientes com companhias de seguros, muitas vezes há uma certa, queria chamar, não é bem tirania, mas é uma espécie de tirania com os clientes, porque sabem que aqueles clientes não podem recorrer a um advogado para reclamar de uma situação em que as companhias de seguros, por exemplo, não assumem uma determinada responsabilidade, e como as companhias de seguros sabem isso, acabam por tiranizar e, de facto, às vezes não serem objetivas na análise que fazem dos casos, porque sabem que as pessoas não vão recorrer a advogados porque a justiça é cara, a justiça é lenta e, portanto, eu acho que o pior mesmo da justiça é a injustiça que cria relativamente a determinadas situações. E como é que faz agora o contraponto das 3 coisas que gosto? Das 3 coisas que gosto. Eu gosto, pois, a questão é a seguinte, na justiça o que eu gosto mesmo é de ser advogado. Pronto, conforme eu lhe dizia, eu adoro aquilo que faço. Sempre quis ser advogada, foi a única opção quando acabei o liceu, era ir para advogada. Se não fosse para advogada, teria ido para a escola hoteleira, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi o que eu disse, se eu não conseguir ter média para entrar na Universidade de Direito de Coimbra, que era o que eu queria fazer, irei para a escola hoteleira, porque eu adoro cozinhar. E, portanto, tinha essa alternativa. Mas não, assim não foi, e, portanto, entrei em Direito e adoro aquilo que faço. Adoro ter a possibilidade de ter contacto com pessoas reais, com problemas reais, e tentar ajudar e resolver esses problemas que as pessoas têm e que me procuram, e procuram aqui a Sociedade de Advogados, para efetivamente ajudar de alguma forma a solucionar esses mesmos problemas. Ainda há pouco falou acerca do curso de Direito que foi tirado em Coimbra. Como é que encara esta mudança que houve nos cursos de Direito? Encaro mal. Encaro mal porque a minha opinião acerca disto e dos cursos de hoje de Direito terem uma duração de 3 anos e de 4 anos, acho que não é a melhor forma de chegarmos lá. Isto porquê? Já no meu tempo, com o curso de Direito, que tinha a duração de 5 anos, havia várias cadeiras em que não conseguíamos lecionar toda a matéria. Eu recordo-me, por exemplo, que acabei o curso com a cadeira de processo civil sem nunca ter tocado nos recursos. Nunca foi falada a questão dos recursos. Nos processos executivos, nós chegámos à fase das penhoras, aos embargos, porque não havia tempo. Se não havia tempo num curso que tinha a duração de 5 anos, como é que é possível preparar alguém e prepararem os jovens que realmente chegam às faculdades com 3 anos? É impossível. Eu já estive aqui, ainda curiosamente, há 2 meses, ligou-me uma amiga minha que tem uma filha que entrou na Faculdade de Direito, na Católica, que vinha com uma média de 18 e que diz: Margarida, fala com a minha filha porque ela está desesperada. Porque vem com a média de 18, sempre foi uma excelente aluna e não consegue acompanhar. E porquê que não consegue acompanhar? Eu percebi-me porque é que ela não consegue acompanhar, e essa situação já tive contacto com ela, com outras miúdas, nomeadamente com a filha do meu marido, que também está a acabar Direito e que também era uma aluna excelente e que teve dificuldade em apanhar efetivamente o curso de Direito. E porquê? Porque hoje em dia, tendo em conta a questão de Bolonha, dos 3 anos, não são dadas aulas. Eu entendo que um bom professor tem que dar uma aula e tem que transmitir aos alunos os ensinamentos que tem e tem que os transmitir da melhor forma que sabe. E não é dizer aos alunos o seguinte, que é o que eles hoje dizem, a maior parte dos docentes é assim: nós estamos aqui, não é para vos transmitir conhecimentos, é para vos dar base para vocês estudarem sozinhos. Portanto, um miúdo e uma miúda
que são miúdos, não é? Com 18 anos, que efetivamente acabam o liceu e que estão habituados ao seguinte: a matéria que sai para o teste é da página 1 a 300, a matéria que sai para o teste é do capítulo tal, tal e tal e tal. Entram na universidade e nem lhe dizem nem páginas, nem capítulos, dão-lhe bibliografias de livros, sem eles saberem o que é que têm que estudar ali. É muito difícil para um miúdo de 18 anos perceber efetivamente o que é que tem que retirar de livros de professores e mestres quando não têm realmente uma orientação e não têm umas aulas em que têm, é evidente que há os resumos não, há os sumários e de facto há de haver orientações, mas o que eu acho que falha, porque falta tempo, porque realmente foi encurtado, é o acompanhamento e a transmissão dos conhecimentos. Aquelas aulas típicas, como eu dava e como o meu marido dava, em que efetivamente nós sabíamos, hoje vamos dar as letras de câmbio. Chegava uma aula e debitava, que era isso mesmo que acontecia, debitava em 2 horas ou 2 horas e meia o que é uma letra de câmbio. Precisava dizer que era o título de crédito, desenvolvia toda a aula. De tal forma, para lhe dar, eu tenho uma história engraçada a este respeito, porque eu sempre falei muito depressa, não sei se se nota também nesta entrevista, mas falo muito rápido. E portanto, dava aulas, os alunos perguntavam-me no início: oh, doutora, podemos gravar as aulas? E eu disse: pode, não tem problema nenhum. E então tinha vários gravadores em frente ao sítio onde eu estava a lecionar. Entretanto, vou fazer orais e começo a perguntar: então, diga-me lá o que é que sabe acerca de... Eu não me lembro do quê. E o aluno dizia: segundo a doutrina do Dr. Mirante, Dr. Mirante, tinha ouvido falar, isto ainda em parte fraca. Entre o segundo adulto oral, eu faço exatamente a mesma pergunta: o que é que acha? Segundo a doutrina do Dr. Mirante, isto dois a saber o Dr. Mirante, a não saber quem é o Dr. Mirante. Desculpa, onde é que leu isso do Dr. Mirante? Na sua sebenta. Eu: na minha sebenta? Mas eu não tenho sebenta. Tem, professora, tem. Saca então de uma sebenta. E o que é que era a minha sebenta? Que eu nunca tinha visto, nem nunca tinha lido, nem sequer relido, nem revisto. A minha sebenta não era mais nem menos do que a transcrição das aulas gravadas. E então eu comecei a ler, que eu estava na reprografia, comecei a ler, e então o que é que eu tinha dito? Segundo a doutrina dominante, tal. Quem estava a passar, passou segundo a doutrina do Dr. Mirante. Portanto, todos leram pela mesma cartola e a doutrina dominante passou a Dr. Mirante. Isto para dizer que os meus alunos, a maior parte deles, nem sequer compravam os livros. Portanto, transcrevia aquilo que eu dava nas aulas e, portanto, lia as 300, 400 folhas, que era o resumo de todas as aulas dadas. Hoje em dia isso é impensável, porque efetivamente, ao resumir um curso de Direito para 3 ou 4 anos, é impensável exigir-se de um professor que efetivamente debita a matéria e que consiga transmitir os ensinamentos que são exigidos. E o que eu acho é que efetivamente o miúdo que sai com 21 anos não tem maturidade para efetivamente iniciar o seu estágio. Portanto, eu acho que devíamos, se mantivermos esta questão do Bolonha, devemos ter aqui uma situação alternativa, como existe nos Estados Unidos e como existe em Inglaterra, que é o chamado gap year. Portanto, eles têm um gap year em que fazem, ou eles têm uma experiência profissional que não tem nada a ver com o que estão a tirar, para ganharem maturidade e para ganharem realmente experiência de vida, que eu acho que lhes falta, efetivamente, quando saem do curso de Direito, 3 anos.